não sabemos, mas porque nós desconhecemos as estratégias para entrar. Vou dizer algo para vocês. Se você pegar a prova do IFBA há 5, 6 anos atrás, era bem mais difícil do que ser atualmente. Yuri, por quê? Hoje, vocês e eu dispõem de recursos que a outrora não tinha. Não é pelo fato de ser mais fácil o nível de conteúdo, mas hoje nós dispomos de professores do YouTube para nos ensinar a resolver algum recurso. Hoje nós nos dispomos de materiais online, nós temos diversos simulados que podem nos ajudar nesse processo avaliativo. Então, hoje, se a gente consegue aí dominar as estratégias que essa prova nos possibilita, nós conseguimos aí um resultado. Mas eu quero começar dizendo para você nessa tarde, Yuri, qual o primeiro passo para eu passar numa prova? Primeira coisa, dizer que eu vou passar. Eu sempre digo, não adianta estudar e ser uma pessoa desmotivada. Primeira coisa que nós temos que pensar é positivo. Eu vou entrar no IFE 2021. Tudo aquilo que eu fiz na minha vida, seja vestibular, seja IFE, eu já dizia, 2000 e tal, eu já vou estar lá. Eu estou me preparando não para tentar, eu estou me preparando para ser aprovado. Isso não exime uma rotina de estudos, e isso não exime os desafios, certo? Então, vou apresentar aqui meu slide para vocês. Pessoal, pode perguntar. Vai ser uma tarde incrível para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer essa aula. Pode perguntar, seja no microfone, seja no chat, qualquer dúvida, pode perguntar mesmo. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a República Velha, certo? Sobre a Primeira República no Brasil. Mas antes disso, eu quero dar algumas dicas para vocês. Gente, pelo amor de Deus, tem aluno que fala assim, eu odeio essa disciplina. Tem aluno que diz assim, eu não gosto dessa disciplina. Tem aluno que diz, eu não entendo essa disciplina. Então, para você fazer uma prova, você precisa conhecer como ela é. Yuri, como é que eu estudo a história? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, vocês precisam entender que a história envolve um processo de historicização. Parece difícil essa palavra, mas não é. E o que é isso? Historicizar é refletir sobre o processo histórico. Vou dar um exemplo para ficar facinho. Você está lá no IFE, aí cai uma questão sobre o racismo no Brasil atualmente, certo? Perceba como a gente vai comparar esse processo de historicização. Cai uma questão sobre o racismo no Brasil. Qual é um assunto de história que dialoga com racismo? Se você pensasse aí em 4, 5 segundos, qual é o assunto de história que dialoga com racismo? 1, 2, 3, 4, 5, escravidão. Ou seja, a base de um racismo que nós temos hoje é o processo da escravidão que vivenciou no mundo e no próprio Brasil, que foi o último país. Isso é historicizar, refletir sobre o histórico, ou seja, tudo o que acontece na atualidade tem um embasamento do passado. Então, eu não posso ir para a prova somente pensando que a República Velha aconteceu em 1889 e que isso não tem nada a ver com o que é hoje. Não. Eu tenho que sempre associar passado e presente. Passado, presente. Passado, presente. Certo? Então, pega essa dica aí. Toda vez que eu vi um assunto em história, eu tenho que pensar, poxa, eu vou refletir sobre esse processo histórico aqui. Outra coisa, não é isso não. Segunda coisa é, eu não posso entender a história sozinha. Por isso que é importante pensar a história aliada à geografia, à filosofia, certo? A sociologia, porque numa questão de história, que a gente vai ver aqui, pode cair um conhecimento geográfico, que é importante. Quando se fala região Nordeste, se fala que aí carrega um nível de historicidade. Exemplo, se eu perguntasse para vocês, a Guerra de Canudos aconteceu em que região do Brasil? Um conhecimento geográfico vai me ajudar a delimitar o processo histórico. Então, não vá somente olhando para um aspecto histórico. Perceba o geográfico, perceba a filosofia
ali presente. Todo mundo diz que não é verdade, mas é. A data ela é importante. E vou dizer por quê. Vamos pensar aqui algo. Você esqueceu tudo do assunto, mas de repente, no excerto da prova tem lá 1945. Opa, não sei do que o texto está falando, mas 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial e o início de uma Guerra Fria. Entende? Com uma data importante, não é que você tem que gravar todas as datas, não é isso. Mas a data, ela te ajuda a você historicizar, te ajuda a você refletir sobre aquilo que você talvez esqueceu. Porque a verdade é que nós vamos estudar, mas nós não vamos dominar tudo. Mas se eu dominar algumas técnicas, isso vai me dar um suporte para eu entender um contexto. Ó, 1991, queda da União Soviética. Ó, essa data aqui é muito importante. 1988. Qual é? 1988, ó, Constituição do Brasil. 1888, Lei Áurea. 1889, início da República no Brasil. Então, algumas datas, elas são importantes. Outra coisa que é muito importante aqui para a nossa aula, que é compreender os séculos. Ó, eu lembro que há um tempo atrás, só para vocês terem ideia, eu perguntava assim no ensino médio. Gente, quanto tempo tem um século? 1000 anos, 500 anos. Eu disse, gente, estou falando de séculos. Ou seja, vários alunos têm dificuldade de compreender que o século tem 100 anos. E aí, quando se fala a escravidão no Brasil termina no século XIX, é importante saber isso. Ó, a Segunda Guerra Mundial acontece no século XX. Então, o século é importante. E não ficar só olhando para o passado. Então, eu tenho que fazer sempre essa associação. E, Yuri, por que tu está dizendo isso? Porque agora, deixa eu até voltar aqui, ó, para a tela aqui para vocês. Yuri, por que tu está dizendo isso? Porque, na atualidade, as provas estão vindo complexas. Ou seja, as provas estão dialogando com diversas áreas. Não está vindo um assunto somente isolado. A ideia aqui é você refletir sobre um todo. Então, entenda o seguinte, eu não posso estudar a história somente olhando para o passado. Eu preciso também pensar e refletir sobre o presente. Entendeu, gente? Qualquer coisa pode perguntar. Mas, ó, já vai para a prova com o olhar treinado. Não vai assim, vou ver essa questão aqui. Não, já tem que ir para derrubar a questão. Porque o concurso, como esse do IFE, foi feito, não é para quem acerta mais, é para quem erra menos. Vá com essa visão, ó. O concurso do IFE foi feito, tem 40 vagas para técnico em edificações. Ou seja, quem erra menos é que consegue chegar lá. E como é a prova do IFE? O caderno integrado, que é o que vocês vão fazer. Primeira coisa, a gente vai dialogar aqui sobre um caderno básico, mas a verdade é o seguinte, cada vez mais as provas vão tomando um grau de complexidade. Então, a prova do IFE é uma prova que vai exigir de você, em humanas, primeira coisa, interpretação. Gente, tudo na vida é interpretar. Se tem uma coisa que a prova do IFE vai exigir de você, é uma interpretação histórica. Que é esse, Yuri? Vai ter lá um inserto, vai pedir não somente para eu saber, mas se eu sei interpretar sobre aquilo que eu sei. Então, dê um exemplo. Se eu sei o que é racismo atualmente, eu preciso saber com que o racismo se conecta. Com o processo do darwinismo social, com o processo da escravização, entende? Então, não é somente saber o conteúdo, é saber interpretar. Pega essa palavra-chave aí, ó. A prova do IFE vai exigir também de mim a interpretação, não somente o assunto isolado. Certo? Dito isso, agora sim a gente vai estudar um assunto que eu amo e que todo ano... Yuri, por que tu escolheu esse assunto? Porque tu gosta também. Yuri, por que tu escolheu esse assunto? Porque é fácil, mais ou menos. Yuri, por que tu escolheu esse assunto? Porque todo ano a primeira república no Brasil cai nas provas do IFE.
Então, a escolha desse tema, desse assunto, não foi uma escolha porque eu achei bonito, porque eu gosto, porque é mais fácil, porque é importante pensar sempre quais são os assuntos que sempre caem na prova, para eu não perder tempo, eu não tenho muito tempo. Tenho aula para administrar, tenho coisas a fazer. Então, eu vou olhar as provas anteriores e pensar, poxa, a Primeira República no Brasil cai sempre. Então, esse assunto aqui eu vou dar uma revisada. Poxa, a Era Vargas cai sempre. Então, eu escolhi esse assunto porque todos os anos cai na prova do IFE. Primeiro porque o IFE é uma prova que valoriza duas coisas. Assuntos da história do Brasil e assuntos da história Nordeste-Bahia. Certo? Ou seja, o IFE é uma prova regional. Então, eu vou precisar saber bastante de história do Brasil. Yuri, isso significa que não vai cair questões gerais sobre a Europa? Não, cai. Mas muitas vezes ele contextualiza. Contextualiza por quê? Porque muitas vezes o que está acontecendo no Brasil está constantemente relacionado com o contexto também da Europa. E aí, primeira coisa, a República no Brasil. A gente sabe que a República começa no Brasil em 1889. Mas antes da República, o que é que tinha? Acabado o segundo reinado. Te viu lá, né? Que eu brinco na escola com os meninos, né? Que Pedrinho II fez uma série de mudanças, pensou um projeto nacionalista, mas também abriu brecha para uma elite que já estava comendo pelas beiradas há um bom tempo. Primeira coisa para você entender, a República no Brasil é um golpe, certo? O povo participou, Yuri, da República? Não. O povo nem sabia o que era isso. O povo nem sabia o que era um regime republicano. O povo não participa ativamente. Os militares, especificamente Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, vão instaurar um golpe que já vem sido pensado há muito tempo. Então, o processo de república no Brasil é um processo que vai ser permeado por um golpe que vai ser dado por quem? Pelos militares. Claro, aqueles militares de patente alta, porque ser militar no Brasil sempre foi um prestígio, especificamente falando nos primeiros anos de república. Então, o militarismo era a base. A maioria dos homens buscava no militarismo a sua base para uma vida civil, certo? Então, a República não teve participação popular. Os generais, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, ele inicia um regime republicano e disse o seguinte, ó, a partir de agora, nós vivemos uma república. Gente, pensa a confusão na cabeça do povo. Entender a monarquia, entender que de um dia para o outro o poder sai nas mãos do Dom Pedro II, no segundo reinado, para ir para um regime republicano, o povo não entendeu. Tanto não entendeu que a gente vai ver o que vai acontecer durante essa primeira república no Brasil, certo? E se eu falo primeira república, eu estou dizendo de 1889 até 1930. Não sei se vocês se lembram, mas a prova deve ter ensinado 1930 começa o quê? A Era Vargas. Então, a Primeira República vai de 89 a 1930. Isso porque vai ter vários dilemas. Se o governo de Vargas é um governo autoritário, certo? Se é um governo democrático, vai ter um debate sobre isso muito grande. Então, a Primeira República no Brasil é instaurada através de um golpe. E aí, entenda uma coisa. Essa república no Brasil é chamada de República Velha por quê? Tá vendo que tudo tem um porquê? Ah, você vê no livro República Velha, tem um porquê. O primeiro porquê é, a ideia é o seguinte, mudou-se o governo, mas não se mudou as pessoas. Quem estava no poder durante o segundo reinado também está no poder durante essa república. Por isso que se fala República do Café com Leite, República Velha, porque não se mudou nada. A Primeira República no Brasil é uma república de favores. Porque nesse período aqui, o Brasil era um país
agrário, embora o processo de industrialização estava se difundindo, demorou muito para se chegar no Brasil. As primeiras fábricas ainda estavam sendo desenvolvidas, especificamente no interior de São Paulo. Então, o Brasil ainda era um Brasil agrário e que dependia do quê? Café. Grava essa palavra. Café foi uma das principais economias no Brasil, especificamente desde o segundo reinado, do governo de Pedrinho II, até o quê? A República. Então, o Brasil dependia do café. Enquanto o mundo, enquanto a Inglaterra, olha aí a conexão, enquanto a Inglaterra está impulsionando o mundo a viver um processo de industrialização, de modificação, de êxodo rural, o Brasil ainda depende muito do café. Porque o Brasil, 70% dele ainda é agrário, depende do campo. Então, nessa primeira república, o nepotismo acontecia em todas as áreas. Pega essa palavra aí, nepotismo. Às vezes na prova é uma palavra que você não sabe, mas você já não sabia antes, mas não se preocupou ver no dicionário, ver no Google. O que é nepotismo? Essa ideia de favorecimento de familiares, favorecimento de pessoas próximas. Então, a República no Brasil, para você que pensou que era mil maravilhas, para você que pensou que era flores, a República no Brasil, tudo acontecia por debaixo do pano. Era muita troca de favores, era muito nepotismo, certo? Esse processo de transição econômica, esse processo de transição política fez com que o povo sofresse muito. Gente, desculpa falar para você, mas o povo brasileiro sempre sofreu. O pobre no Brasil sempre sofreu. Você pensa que muda o governo e muda a condição do proletário. Não. Mesmo na República, o povo está tentando digerir. Tem um livro que eu gosto muito, e que sempre cai lá, ó, grava esse nome, José Murilo de Carvalho. Tem um livro chamado A Formação das Almas, e fala sobre isso. A República no Brasil vai inaugurar essa ideia de, poxa, nós estamos aqui vivendo um novo. Novo para quem? Pergunta para quem é pobre, pergunta para quem está lá trabalhando no campo, se a República trouxe alguma novidade, certo? Embora muita gente trate, gente, a história do Brasil não é romance, a história do Brasil não é uma coisa florida, a história do Brasil é uma história sofrida, especificamente falando para quem é pobre. Entende? Então, a República no Brasil é uma república de favores. E vai ser dividida entre República da Espada, que vai ser para os militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e República Oligárquica. Grava isso. Se chegar lá na prova do IFE e ver o nome oligarquia, lembra, governo de poucos, certo? Ou seja, a República no Brasil não é uma democracia como muitas pessoas pensam. A nossa democracia, gente, dura muito tempo a se chegar e há quem diga que está ainda nesse processo de alcance dela. Então, a oligarquia é um governo de poucos. Poucas pessoas na Primeira República do Brasil mandavam, enquanto outros obedeciam. Gente, até aí tudo bem? Pergunta, viu? Se tiver alguma pergunta no chat, vocês me falam, porque eu estou aqui com a tela virada. Yuri, o que aconteceu aí na República? O coronelismo. Gente, pega essa palavra aí. O coronelismo é uma forma de governo em que os coronéis, que eram os latifundiários, os cafeicultores, comandavam tudo. Esses homens, né, eram mais importantes, só para você ter ideia, do que um governador. Porque até para um governador ser eleito dependia desses coronéis. Esses homens comandavam todas as regiões, principalmente pequenas regiões do Brasil. Esses latifundiários tinham controle de tudo. Então, a República trouxe uma novidade, que era o seguinte: participação de uma vida política. A partir de agora, você tem uma ideia de que o povo vai votar. Não confunda isso com democracia, certo? Por quê? Antigamente, o voto era censitário. Ó, essa palavra, voto censitário, sempre vai aparecer na vida de vocês. E o que é isso? Voto censitário é que todas as pessoas que ganham acima de 100 mil réis
são pessoas que podiam votar. Logo, você sabe que era o quê? Para não votar. Era para que nem todos participassem. Ao contrário do que muitos desprezam na atualidade, votar sempre foi um sinônimo de poder. A vida política sempre foi um sinônimo de poder. Então, eles queriam excluir o máximo de pessoas. Então, ó, se você tem uma renda a partir de 100 mil reais, você é uma pessoa que pode votar. Só que isso na República mudou. Ó, grandes mudanças. Ó, que mudança vai acontecer. A partir de agora, sabe quem vai poder participar da vida política? Vou dizer para você. Na República pode votar homem acima de 21 anos. Homem acima de 21 anos. Já é difícil, né? Só que por aí vem. Sabe o que é, quem é na República que não pode votar? Analfabeto não vota. Só que na Primeira República no Brasil é assustador e isso reflete muito sobre o contexto na atualidade. 80% da população era analfabeta. Pense aí. Se 80% da população era analfabeta, só homens acima de 21 anos que podiam votar, pensa aí como o governo estava na mão de poucos. Olha como era a Primeira República. Mulher votava? Não. Gente, mulher vai votar praticamente no século XX. Certo? Mulher não votava. Analfabeto não votava. Militares não votavam. Meu Deus. Só votava poucos. Poucos era que votava durante a Primeira República no Brasil. O que é que isso quer dizer, Yuri? Ó, grande mudança. Só 1% do povo participava das eleições. Aí você fala assim, sim, o que é que isso tem a ver? Que isso facilitava que esses coronéis comandassem tudo, desde a política quanto a vida privada das pessoas. Até para você estudar, esses coronéis interferia. Até para você comprar em um armazém, esse coronel interferia. Em algumas novelas, como Escravizar, Sim a Moça, mostrava muito essa relação do coronelismo, né? Dessa questão de o homem, Barão, Jeremoabo, certo? Senhor Santos, da Virgem. Então, assim, esses nomes eram muito importantes durante a Primeira República no Brasil. Então, embora dissesse que é uma grande novidade, não, rapaz, agora vai ter uma participação política. Não. O povo não participava. Se você achou que o povo, na Primeira República no Brasil, tinha uma grande participação popular, você, nessa tarde, ó, já começa a refletir. Não. A oligarquia, o coronelismo controlava tudo, impedindo com que as pessoas não participassem da vida política. E isso queria dizer o quê? Quanto mais pessoas não tivessem no poder, quanto mais pessoas não tivessem na política, quanto mais pessoas não tivessem ascensão, mais dinheiro os coronéis tinham. E o café estava bombando. Então, para eles, a ideia era afastar o máximo possível. Não vote, não participe. Né? Embora aí o povo ia aos poucos sendo alfabetizado por esse processo de emancipação no Brasil. E quais são os novos rumos que vai tomar aí essa república? Primeira coisa é o seguinte: não existia democracia e quase tudo dependia do coronel. Yuri, para votar, sabe como era? O voto não era secreto como é hoje. Certo? O voto era um voto aberto. Exemplo, não tinha urnas eletrônicas, né? Não tinha aí TRE, sabe? Não tinha essa justiça eleitoral. E tudo era de papel. E não era assim, voto secreto. Você escreve em um papel e coloca, amassa e coloca na urna. Era assim. Por exemplo, chamava, Maria, em quem você vai votar? João, ou você vai votar em Gabriel? E aí Maria, na frente de todo mundo, na frente de todas as pessoas que estavam ali, tinha que dizer: eu voto em João. E todo mundo sabia em quem Maria votava. Um grande problema, porque ninguém queria perder na Primeira República no Brasil uma eleição.
Todo mundo queria ser um governador, ou um vereador, ou seja, as pessoas queriam alcançar cargos políticos. E Yuri, teve um aluno que me perguntou, pobre, era qualquer um que podia se candidatar? É óbvio que não. Não era qualquer um que podia ser um governador, um vereador. Poucos era quem chegava lá. Então, o voto era um voto aberto, um voto ao público. Todos tinham que dizer, todos saberiam. Só que, muita gente. Se hoje, atualmente, né, a política já gera discussões, problemas, pense isso na Primeira República no Brasil, pense isso nos anos 1900, 1910, pense o problema. Ah, não votou em mim, não, né? Me aguarde. Eu sei onde você mora, sei do que você precisa. Então, era um sistema muito coercitivo, era um sistema muito constrangedor. Então, essa ideia de república era uma ideia muito pesada e todo mundo temia o coronel. A ideia era votar na pessoa em quem o coronel queria. Ai de você que desobedecesse. Principalmente que o que as pessoas deviam favor ao coronel. Trabalho. Tinha gente que trabalhava na República para comer. Se você não sabia, continue sabendo. Quando acaba a escravidão, gente, você vê aí o processo de favelização. Quem já leu o romance do Aloysio de Azevedo como Cortiço, sabe um pouco sobre isso. Quem lê um pouco sobre as escolas realistas, sabe um pouco sobre isso. A escravidão acaba, né? Eu até brinco sobre o mito da Lei Áurea. Ou seja, para onde vão essas pessoas? Para o subemprego. Essas pessoas vão ocupar os piores lugares da sociedade. Essas pessoas vão se submeter a questões mais nocivas e mais absurdas que você imagina. Então, todo mundo dependia do coronel. Você vai comprar lá na casa de Dona Chica, dependia do coronel. Principalmente que nesse tempo a palavra tinha muito poder. Eu não sei vocês, mas eu passei um bom tempo no interior ali, de Elísio Medrado, de Vazedo, e no ano de 2005, 2007, se comprava muito fiado, né? Só para você ter ideia de que a palavra tinha poder. Só para você... Eu passei muito tempo da minha vida comendo cuscuz. Era cuscuz manhã e noite, manhã e noite. Não tinha pão, não tinha nada disso. E tinha que dar graças a Deus que tinha cuscuz. E aí, meu tio falava assim, vá na casa de Zé da Onça, chega lá, vai no armazém dele e diga que Barros mandou pegar 10 farinhas de cuscuz e que no final do mês ele paga. Quando dizia Barros mandou, foi Barros que mandou. Então a palavra do meu tio tinha muito poder. Isso eu falo em 2005, 2007, né? Só para você entender como a palavra tinha poder durante a Primeira República no Brasil. Porque tudo dependia do coronel. Tudo dependia de uma palavra que esses homens, todo mundo já dizia, é seu Zé que manda aqui tudo. De tal terra até tal terra, isso aqui é de seu Zé. E ninguém pode fazer nada que me desagrade. Inclusive, até o que você pensa que é seu, na Primeira República, era seu Zé que mandava. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, hein? Eu não respiro, não. Então, o que é que vai acontecer aí? O voto do cabresto. Presta atenção nessa charge. O IFE sempre utiliza essas charges. Primeiro porque, eu não sei se tu percebeu, eu estou falando de Primeira República no Brasil. Mas, de repente, esse ano é ano de eleição, tem algumas coisas a ver, né? História é isso, eu falei para vocês. De repente, você começa a fazer algumas associações. Muita coisa não mudou no Brasil, não. Mas tudo bem, não sou eu que vou dizer para vocês, não. Existia o voto do cabresto. Preste atenção que essa charge sempre está lá. Se não tivesse nenhum texto, se não tivesse nenhum contexto, mas só tivesse essa charge, do que essa charge está falando, perceba, gente, a metáfora, perceba a satirização. Tá a mulher aqui na urna, provavelmente aqui a mulher na urna,
Aqui é o político e aqui está o eleitor. O eleitor como um burro, tá vendo a metáfora? O que é isso? Voto do cabresto, o eleitor sendo manipulado, o eleitor sendo coagido. Nesse tempo, o eleitor sofria pressões para poder votar. Só para você estar ciente do barril que era votar nesse contexto, é o seguinte. Dona Maria ia votar. Vamos supor que ela ia votar. Chegava lá, o coronel, ou o próprio político perguntava assim, você vai votar em quem? Aí ela dizia, em João. João, você vai votar em mim. Se você votar em mim, eu vou te dar um saco de cimento. Se você votar em mim, eu vou te dar um mês de cesta básica. Se você votar em mim, você vai ter terras, vai ter benefícios. Se eu ganhar, você vai ser favorecido. Dona Maria era logo coagida. Mas tinha gente que não era coagido não, viu? E que dizia assim, ó, eu não quero cesta básica, eu não quero nada. Eu vou ser honesto. Aí ele falando assim, ó, tudo bem. Você que sabe. Se quando chegar no dia da eleição, você não tiver votado em mim, espie o que vai acontecer contigo. Tudo era público, como eu falei. Tudo tinha que ser muito verbalizado. Se tu não votar em mim, espie só o que vai acontecer. O que é isso? Já coagiu Dona Maria. Ó, e ele ficava lá. No dia da eleição, domingo de manhã, ele estava lá, minha Dona Maria, pronta, e ela ia chegando. Quem você vota? Se ela dissesse outro nome, no outro dia, aparecia afogada, mas ó, suicídio. Aparecia com a corda no pescoço enforcada, pô, Dona Maria se matou, mas não. Eles mandavam jagunços, os soldados, matar, pegar todas as pessoas que não votavam neles. Todas as pessoas que não concordavam com eles apareciam mortas, certo? Era um processo de medo, de vigilância, de coação. Você era obrigado, e eles já ficavam lá, ó, já sabe de quem é seu voto, né? Ai de tu, se não votar. Ai de você, se não votar no candidato que o coronel escolheu. Então, quando você vê lá no IFE, ó, uma questão como essa, você já sabe, é o voto do cabresto. E Yuri, o IFE gosta muito de comparar com o tempo presente. O IFE pode pegar uma charge dessa e comparar com a política contemporânea. E você já começa a associar. Pode ter uma pergunta como essa. Pensando o fato político, com que assunto se relaciona? Ó, voto do cabresto, Primeira República no Brasil, governo oligárquico. Você tem que começar a cruzar. Por isso que não existe história sem você se envolver. Não existe história... vou ler aqui o livro, Getúlio Vargas, e eu não sei nada de Getúlio Vargas. Eu não sei nem o contexto, não sei nem as contribuições. Eu preciso me envolver com a história. Preciso saber, certo? Então, para que, Yuri, que os coronéis, os políticos faziam isso? Para garantir que os candidatos eles iam ganhar e eles iam permanecer no poder. Então, eles faziam de tudo. Só para você ter ideia, morto votava. Só para você ter ideia. Eles fraudavam documentos, compravam pessoas, tinha briga nas urnas. Eles faziam de tudo. Aquilo que eles podiam fazer para tentar ganhar a eleição, eles iam fazer para quê? Para garantir o micropoder, para garantir o poder local. Não, é o vereador daqui que tem que ganhar, porque é o meu amigo, amigo do coronel, certo? E essa política era uma política que ia crescendo. Gente, olha que é só o começo de uma Primeira República no Brasil. Quando vocês começarem a estudar aí para os IFE, vocês vão ver aí meio mundo de coisas que acontece e que vai continuar acontecendo durante esse processo republicano, certo? E aí,
O que é isso? O que é que vai acontecer? Todos esses mecanismos de coerção é para garantir, né, a eleição do candidato que eles querem, porque aí pode ter a corrupção, aí as riquezas vão triplicar, porque eles não estão preocupados com a manutenção estatal. Eles não estão preocupados se o povo vai passar fome. Tudo que eles querem é poder. Naquele tempo, o poder era terras, certo? Quanto mais terras você tivesse, mais poder você tinha. Quanto mais propriedades você tivesse, mais poder você tinha. Então, quando eles ganhavam, formava-se o bando político, que é isso? A patotinha, certo? Aquele grupinho político que só vão fazer, ó, corromper, que só iam fazer o quê? Manipular. E aí favorecia a política do clientelismo e muita corrupção. O que é o clientelismo que sempre aparece na prova? É o seguinte: troca de favores. Você me elege e eu coloco você lá em cima. Eu dou emprego para o seu filho, eu dou emprego para sua tia, eu dou emprego para um parente. O clientelismo na Primeira República no Brasil era muito comum. Então, a ideia de eles elegerem si próprios servia exclusivamente para quê, Yuri? Para manter o seu próprio nicho de corrupção. Nenhuma, gente, não estou falando de atualidade não, viu? Estou falando de 1889 a 1930. Se você está pensando que eu estou falando de agora, talvez seja coisa da sua cabeça. Mas faça aí a contextualização. Então, isso era muito comum no Brasil. As fraudes e o povo sofrendo, gente, o povo chorando. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui no Nordeste. Você pega aí a região de Canudos, né? Você pega aí o Nordeste, a região do Ceará, vocês vão ver o nível de miséria, o nível de fome, o nível de sede que essas pessoas vão estar passando por causa aí dessa conturbação da Primeira República no Brasil. E aí, o que é que eles faziam, né? As alianças. Existia aí um termo que é a política do café com leite. Sempre está nos vestibulares, sempre está nas provas. Não é à toa que Minas Gerais tem o maior colégio eleitoral do Brasil. O que é isso, Yuri? A política do café com leite era a política em São Paulo e Minas Gerais, que controlavam todo o Brasil. Não é à toa que São Paulo hoje também é uma grande região influente no Brasil. Isso não é à toa. Então, São Paulo tinha muito café e Minas Gerais, leite. Ou seja, dois mecanismos econômicos de controle estatal. Então, os presidentes escolhidos revezavam poder. Então, a cada ano, um era de São Paulo e outro era de Minas Gerais. E assim, ó, eles controlavam todo o país. Não é à toa que são regiões ricas. São regiões desenvolvidas. Olha como um processo histórico acaba aí repercutindo ou contextualizando o tempo presente. Então, São Paulo e Minas Gerais é uma região muito influente. Primeiro que o café estava no auge, o leite nem tanto. E, ó, isso vai dar uma briga, vai dar uma confusão, vai dar até em morte. Em 1930, vocês vão ver a morte que vai dar por causa deles dois. Por quê? O café vai querer ser melhor que o leite vai querer ser melhor que o café, mas o café está com o ego lá em cima. O café é a economia mais importante durante a Primeira República no Brasil. Gente, ó, foca numa coisa. Eu disse a mais importante, eu não disse a única. Eu disse a mais importante. O café é a economia mais importante do Segundo Reinado. Não falei única. Existiam outras economias. Mas o café, especificamente do Vale da Paraíba, São Paulo, tinha suas influências. Então, os mineiros e os paulistas controlavam tudo, especificamente a região Nordeste. Pensa um povo que sofreu, foi a região Nordeste. Pensa um povo aflito, região Nordeste. Pensa um povo que passou por muitas dificuldades, região Nordeste.
essa região do Brasil passou por diversas catástrofes e misérias sociais geradas por causa dessa política. Essa política exclusiva. Então, porque tudo baseava em favores. Então, era como uma telha, ó. Coronel, vereador. Professor, Oi. Aí um tempinho, acho que uns 2 minutos, né, gente? Travou, travou na parte que você estava falando do Nordeste. Ah, pronto. Para mim, aqui travou na parte que tá falando do Nordeste. Deixa eu ver os meninos aqui. Você, gente. Alguém falou aqui que travou também? Para mim, travou aqui uns 2 minutos. Aqui não travou, não, tia. Não, só para mim, então. Aí, travou também. Sim, o meu travou uns 2 minutos. Aí, na hora que você estava falando sobre o Nordeste, você poder repetir só um pouquinho, você estava falando sobre o Nordeste, as dificuldades do Nordeste, aí deu uma travadinha em alguns, aqui acho que não todo mundo, mas em alguns. Pronto. Pessoal, se tudo ficava sob o controle de Minas Gerais e São Paulo, né? A região Nordeste é uma região excluída. E olhe, muitos dos problemas econômicos, políticos e sociais da atualidade têm a ver com isso. A região Norte-Nordeste sempre foi muito excluída dos processos. E sempre foi uma região que sofreu grandes retaliações. E eu diria, gente, com toda certeza, até no processo atual. Até hoje, a região Norte e Nordeste sofre esses impactos. Mas nesse tempo, muitos, que o diga a Guerra de Canudos, que o diga a Guerra do Contestado, que o diga o próprio cangaço, a região Nordeste é uma região marginalizada, certo? É uma região também de muitos escravos, é uma região que ia sobrevivendo a todos os ataques, a todas as ameaças de um governo que privilegiava as suas alianças. Então, nesse período, a região Nordeste sofria grandes obstáculos, enquanto a região Sudeste estava aí vivendo seu auge, porque a maioria da oligarquia dos coronéis estava concentrada na região Sudeste. Especificamente por causa do café. De novo, vou repetir isso. O café era a economia mais importante. Eu não falei a única, viu? Inclusive, tem um poemazinho bem interessante, só para você saber a riqueza e a importância do café, que dizia assim, cadê o café que estava aqui? A moça bebeu. E a moça, aonde está? Está em Paris. Moça feliz, moça feliz. Yuri, o que esse poema quer dizer? O café trouxe tanta riqueza, exportou tanto, que os fazendeiros, né, os grandes cafeicultores, possibilitou seus filhos estudar na Europa, fazer direito, certo? A advocacia da vida, as faculdades de oratória, de filosofia. O café trouxe tanto enriquecimento aos cafeicultores que, deslanchou. Ou seja, os filhos iam estudar na Europa. Porque nesse tempo as universidades no Brasil ainda estavam tentando se instalar. Mas se você pensar aí, Coimbra, Lisboa, né, os grandes centros já estavam aí gerindo esse processo da intelectualidade. Então, a política do café com leite é essa política entre Minas Gerais e São Paulo, que elas revezam o poder. Ou seja, os presidentes partem delas. E foi o que eu disse. Isso vai dar uma confusão. Como eu te falei, confusão não. Confusão é pouco. Isso vai dar uma morte. Vai dar uma morte. Alguém vai morrer por causa disso. Alguém vai morrer por quê? Porque é assim. Tá tudo muito bem quando os dois estão sendo favorecidos, né? Assim na vida, na empresa, no mercado de trabalho. Mas quando um começa a se sentir perder, e quando São Paulo sentiu que ia perder a força, recuou. Minas Gerais não quis abrir mão. Então vai ter uma briga de peixe grande. O Brasil vai pagar um pato muito grande, mas vai acontecer uma ruptura
desse processo aí que a gente chama da Primeira República e a República Velha. Só que, ó, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Tudo que é bom acaba. Vai ter uma crise no café. Vai ter uma crise de superprodução. Essas palavras são importantes. Ver na prova, a gente não ignora, não. O que é uma crise de superprodução? Você plantar, você produzir mais do que vender. Então, é assim. Os fazendeiros começaram a produzir muito café. O café estava no auge, uma grande bebida de prestígio, especificamente nos Estados Unidos e Europa. Então, vai entrar em uma crise muito grande. E aqui eu vou fazer a primeira contextualização, principalmente que vai começar também uma grande crise nos Estados Unidos. Olha aí como a história é ponte. A crise aqui do café também vai ser gerada por causa da crise dos Estados Unidos. 1929. Vai acontecer uma crise nos Estados Unidos, uma crise de superprodução. Vai ter mais produtos guardados do que vendendo. E isso vai levar os Estados Unidos a uma grande depressão. Não estou saindo do assunto, estou contextualizando, certo? Porque o que vai acontecer nos Estados Unidos vai impactar no tempo presente, vai impactar no Brasil. Essa crise de 1929, agora, ó, abre um aspa aí. Se você vê isso na prova, não cai nessa pegadinha. A crise de 1929 da Bolsa de Valores, certo? Nova York, especificamente falando, não é a mesma coisa do que Grande Depressão. Ao contrário, a crise de 1929 vai gerar a Grande Depressão. Uma coisa gera outra. Yuri, pode ficar melhor? Pode. A depressão, pensando no conceito clínico, psicológico, não surge do nada. É um fator que pode gerar uma depressão. É a mesma coisa dentro de um fator econômico. Isso vai afetar quem? O Brasil. Porque, como vocês sabem aí, nas aulas de geografia, esse processo de globalização, de integração econômica, né? Esse processo aí de blocos econômicos, um país vai dependendo do outro. Se Estados Unidos estava em crise, comprava muito café do Brasil, vai comprar? Não. Brasil vai perder, não vai ter para quem vender. Os cafeicultores estão com a cabeça na mão. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque o café é que vai garantir a riqueza. Sacas de café vão ser queimadas, vão ser perdidas. Ó, o preço do café, que era altíssimo, vai abaixar. Porque assim, tudo vai depender da bolsa. Tudo vai depender de uma dinâmica mundial. E Yuri, mesmo na Primeira República, sim, como é até hoje. Claro que hoje esse processo fica muito mais evidente, até porque nós conhecemos melhor esse processo de integração econômica e de globalização. Então, nesse tempo, isso vai trazer muitos impactos para aqui no Brasil. E vai ser um desespero total, sabe por quê? Os coronéis, os cafeicultores vão ficar nervosos, vão dizer, meu Deus, e agora? Aonde que eu vou tirar meu lucro? Meu filho na Europa estudando, precisando do café, desse dinheiro que vai render. Então, os coronéis, só para você ter ideia do poder dele, mas mandam tanto que criam convênios de Taubaté. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, quando vê um nome fora do comum, gente, vai pesquisar, vai dar uma olhada. Por que Taubaté? Taubaté é uma cidade de São Paulo. Os nomes não surgem do nada. Surgem do nada. Eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir uma aspa bem grande. Quer ver uma coisa? Uma vez eu perguntei para o aluno, por que foi Portugal? Descobriu não, pelo amor de Deus. Colonizou o Brasil, não Espanha, não Holanda, não esses países aí que estavam competindo no mercantilismo. A aluno falou para mim assim, porque tinha que ser Portugal. Na história não tinha que ser não, gente. Na história tem um motivo, tem um porquê.
Portugal saiu na frente no processo de colonização, porque Portugal dominava a cartografia, Portugal estava com fatores econômicos maior do que a Espanha nesse momento. Então, tudo tem um porquê. E aqui também tem um porquê. Então, Taubaté foi uma cidade paulista. Então, para que serve esse convênio de Taubaté? Eles chamam o governo, os próprios amigos deles, né? Os coronéis, cafeicultores são amigos dos políticos, são amigos do Estado. Fala assim, é o seguinte, você tá aí porque eu te coloquei. O bicho tá pegando. Não tô exportando café, nem para a província. O único jeito vai ser o convênio de Taubaté, que é o quê? O Estado vai ter que comprar o nosso café e vai ter que nos pagar e vai guardar. Aí os políticos perguntam assim, como é que eu vou comprar seu café, que o café está em crise, não vou estar nem vendendo. Aí, repara, os cafeicultores dizem assim, problema seu, é que eu te coloquei lá, compre aí e nos pague, quando te passar essa crise, você me dá. Que passar essa crise? Isso causou um problema maior para os cofres públicos, enquanto os cafeicultores, cheios de dinheiro, o Brasil está vivendo uma fome muito grande, um estado de fome, um estado de calamidade muito grande. Várias pessoas estão reclamando dessa república. Que república é essa? Não estou entendendo nada. Está pior do que na época de Dom Pedro II. É um período de transição muito difícil. Tanto que vai surgir aí as primeiras guerras operárias, ou seja, greves que vêm de operariado, que vêm de trabalhador. As primeiras greves vai ser o pessoal falando assim, não aguento isso mais não. A gente não aguenta essa república mais não. A gente não aguenta. Enquanto isso, os cafeicultores, os grandes latifundiários, estão sentindo que está vindo aí cheiro de fim de café. Então, é tempo de investir em novas coisas. Começa a investir em várias fábricas. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma região em São Paulo chamada Franca da Rocha. Nessas regiões aí, São José dos Campos, Diadema, né? Essas regiões, Santos, né? Que é uma grande, que é até hoje uma grande região portuária. Essas cidades vão começar a desenvolver pequenas fábricas. O que é isso? É a elite se rendendo ao processo de industrialização, dizendo o seguinte, tem jeito não. A gente vai ter que entrar nesse novo processo econômico. Nunca que o café vai ser o mesmo. Nunca que nós vamos ter a mesma economia. É tempo de se reinventar. É o que o Fernando Novaes fala no livro dele, Portugal e a crise do antigo sistema colonial. Vai chegar um tempo em que a industrialização vai tomar conta do mundo. Olha que essa profecia está se cumprindo. Nós estamos vivendo aí, o auge de uma revolução tecnológica. E olha que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Se você pensa, como eu falei, a gente muitas vezes acha que vive o auge tecnológico. Você dá uma passada aí pelos Estados Unidos, se dá uma passada pela Europa, você vai ver que, poxa, nós ainda estamos muito atrasados. É um texto que eu gosto muito do Bruno Latour, que ele fala, jamais somos modernos, né? Porque nossa noção de modernidade está muito diferente em relação ao mundo. Mas, o que vai acontecer? Uma série de revoltas na Primeira República. Olha, eu vou descrever. Eu fui até alguns lugares aí, até botei uma foto. Eu não sei se vocês... Quem aqui... Vou até voltar para a tela. Quem aqui já foi em Canudos? Quem aqui já foi em Canudos? Alguém aqui já foi em Canudos? Conhece a região de Canudos? Sim ou não? Responda aí para mim. Não. Não. Não foi, não? Não. Ainda não. Estamos longe de Canudos. Gente, um dia vocês têm que ir em Canudos. Quem aqui já foi na região do Ceará? Quem aqui já foi na região do Ceará? Eu já fui. Pronto. Tanto Canudos como o Ceará. Essa região, gente, Ribeira do Pombal, Jeremoabo, Canudos, Juazeiro, Ceará, são regiões do Nordeste muito importantes. Muito importante por quê?
eu explicar aqui. Muito importante por quê? Porque vai acontecer nela algumas revoltas da República Velha, que é a revolta de Canudos. Gente, você já estudou essa história, né? Nós não vamos ter tempo de destrinchar cada uma, mas essas revoltas vão acontecer devido a grandes problemas de insatisfações. E aí, eu vou só detalhar para você algumas coisas. Canudos, para mim, é das mais difíceis, mais complicadas, porque vai ser 4 expedições que vão destruir um arraial de Canudos. Nas fotos aí do lado que eu visito o Parque de Canudos, né, que foi aí o cenário da guerra, onde aconteceu a figura do Antônio Conselheiro. A revolta do Canudos e a Guerra do Contestado são revoltas messiânicas. Gente, grave esse nome, messiânica. O que é isso? Revoltas de cunho religioso. Tanto Antônio Conselheiro, tantos padres, havia a figura do padre Cícero, tantos outros, são figuras religiosas, certo? Que vão liderar essas guerras. Por quê? O povo de Canudos está sofrendo muito com a fome, com a miséria, com a desigualdade social. Então, se tinha uma ideia de uma Canudos melhor, se tinha uma ideia de um Nordeste melhor. Então, começaram a pensar uma série de revoltas para emancipar. Região do Ceará